problema média ponderadas, ele vai dar um inteiro n e depois vai fazer n perguntas, que ele vai fazer n perguntas, aí as perguntas vai ser do tipo, ele vai dar 3 valores e quer saber qual é a média ponderada dos 3 valores, sendo que a primeira tem peso 2, a segunda tem peso 3, a terceira tem peso 5. Vamos lá. Ele vai dar um inteiro n, já que eu vou fazer n perguntas, eu preciso de um for, eu preciso de um contador para utilizar um for, int i. Ele vai ficar, cada pergunta, ele vai ler esses três valores aqui, são 3 double, então, double a, b, c. Agora, ele dá um inteiro n, então eu leio %d n. Agora eu vou fazer n perguntas, então eu faço um for i recebendo 0 enquanto i for menor do que n. Pronto. Aí aqui dentro é que vai ser executado cada uma das perguntas. A pergunta começa ele dando 3 valores. Então, é %lf, %lf, %lf. Pro A, pro B, pro C. Aqui eu poderia só imprimir a média ponderada, mas vamos fazer diferente. Vamos começar a ver funções aqui. A main é uma função. O que é uma função? Uma função é como se fosse um procedimento. É uma sequência de passos pré-definidos para você executar. Como é que você escreve uma função? Você primeiro tem que saber o tipo de retorno dela, falar um nome semelhante ao que você dá para a variável, vai ser o nome da sua função, os parâmetros separados por vírgula, se tiver mais do que um, o código da função e o retorno dela, que deve ser do mesmo tipo do tipo de retorno. Vamos escrever aqui. Eu vou fazer a função que eu vou passar esses 3 valores e já vai me dar a média ponderada. Então eu vou printf %lf ponto 1, se eu não me engano aqui como ponto 1 ponto 1, e a função que eu vou estar chamando é média, passando a B e C. Calma aí que já você vai entender o que é isso aqui. Como é a função? A minha função, o que eu vou escrever aqui, vai ser o passo a passo para eu conseguir descobrir a média sabendo esses 3 valores. Aí eu tenho que saber, primeiro, o tipo que ele vai retornar. A primeira coisa que eu tenho que saber da função é o tipo que ela vai ter que retornar no final. Eu vou querer a média, e a média é double. Eu quero que ela retorne no final double. Um nome para a função. Pode ser qualquer nome, Ronaldo, cabeludo. Vou colocar aqui média, que é o que eu já escrevi ali embaixo. Nesses parâmetros é o que eu vou precisar para executar a minha função. Por exemplo, eu quero calcular a média. Para calcular a média dos 3 números, o que é que eu preciso? Dos 3 números. Então vou ter que escrever 3 double x, double y, double z. Ou seja, eu vou precisar de 3 números para poder calcular a média. Aí quando eu chamo a função, como é que eu chamo a função? Coloco o nome e os valores que eu coloquei aqui que precisam. O que é que eu estou falando até agora? Eu tenho uma função, vai me retornar um double. O nome dela é média. E para ela funcionar, eu preciso de 3 valores double. Para ela funcionar, eu preciso de 3 valores double. Aqui, o que é que eu estou fazendo? Média. E eu vou querer saber o valor que vai me retornar da função. Se x receber o valor de A, o y começar com o valor de B e o z começar com o valor de C.
Pronto. Até agora, tudo de boa. Vamos continuar. Pronto. Média vai me retornar um double e eu preciso desses três valores para ela funcionar. Ok? Ok. Agora eu vou fazer o código. O que é o código? O código é o passo a passo dela. Eu quero pegar isso aqui e retornar a média ponderada. Então eu tenho que fazer uma variável receber o valor da média ponderada e eu retorno aqui o valor da média ponderada. Posso fazer variável double. M recebe o quê? Recebe o primeiro valor vezes 2, mais o segundo valor vezes 3, mais o terceiro valor vezes 5. Tudo isso dividido por 10. Então, primeiro valor vezes 2, mais o segundo valor vezes 3, mais o terceiro valor vezes 5. Tudo isso dividido por 10. Esse m já tem o valor da minha média ponderada. Aí eu quero esse retorno aqui, eu vou ter que retornar o valor que eu quero que a função retorne. Eu posso colocar o m aqui. Eu poderia ter colocado isso aqui direto aqui? Poderia, mas coloquei aqui para ter algum código diferente, a mais do que só o return. Vamos enviar. Em C. E foi aceito. Valeu, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Valeu, até mais.